Fala, galerinha do sexto ano! Bem-vinda à videoaula de matemática comigo, a Prof. Dilcleia. E na aula de hoje, o assunto desta aula é números naturais. Números naturais vocês já conhecem, desde pequenininhos vocês usam em casa. Mas na nossa aula de hoje, sobre esses números naturais, nós vamos ver no nosso dia a dia e o que é antecessor e sucessor. Tudo isso você já sabe com certeza. Mas garanto para você que vale a pena assistir a videoaula, porque eu trago uma coisinha diferente, o que é para o sexto ano. Vamos crescer também. Os objetivos propostos para esta aula são reconhecer e explorar os números naturais em diferentes contextos, utilizar os números naturais em situações do cotidiano e ordenação, e identificar antecessor e sucessor de um número natural. Então, vem comigo que a nossa videoaula vai começar. Olha só, os números no nosso dia a dia. Os números ao nosso redor são empregados em diversas situações. Vejam a primeira situação que a Prof trouxe aqui, ó. Nós podemos empregar os números em contagem. Como assim? Um exemplo, a turma do sexto ano possui 32 alunos. Mas também podemos empregar na situação de ordem. Um exemplo, o vencedor da corrida do ano passado chegou em terceiro lugar neste ano. Estão vendo? E também podemos empregar na situação de medida. Como assim? Um exemplo, moro a 3 quilômetros de distância da escola. E temos mais uma situação onde os números são empregados, que é código. O meu novo número de celular é 9999999. Entenderam as ideias? Ó? Situações onde os números naturais podem ser utilizados. Contagem, ordem, medida e código. Compreendido? Depois vale a pena anotar no seu caderno. E deixe esse caderno maravilhoso. A Prof gosta dele bem caprichado, bem bonito, tá bom? Vamos lá. A sequência dos números naturais. Iniciando pelo zero e acrescentando sempre uma unidade, teremos a sequência dos números naturais. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante. O que representa aquelas 3 pontinhos lá atrás? Reticências. Reticência significa que continua, muito além do além, né? Vamos lá. O conjunto desses números pode ser representado por N, letrinha N. Apareceu essa letra N, você sempre vai olhar ela e ler deste jeito. Conjunto dos números naturais. Então, esta letrinha N, como é conjunto, vale a pena lembrar. Conjunto, ou eu represento por diagrama, ou eu utilizo chaves. Agora, olha aqui no quadro, porque lembrei de uma coisa importante. Em alguns livros didáticos, essa letrinha N, ela vem escrita assim, ó. Então, eu tenho a letra N, maiúscula, certo? E existe um tracinho aqui do ladinho dela, porque isso representa conjunto dos números naturais. Existem outros autores que esse tracinho, em vez de estar aqui, está aqui no meio. Também é a mesma coisa, tá certo? Então, ela pode estar escrito desse jeito. Apareceu essa letra N, com esse tracinho, como que você lê? Conjunto dos números naturais. Aqueles que naturalmente você já sempre contou, tá? Continuando agora aqui, ó. Então, nós já sabemos que o conjunto desses números representados pela letra N. Agora, a sequência dos números naturais. Quando se exclui, o que é excluir? Tirar, né? Eu não vou escrever, ó. Quando se exclui o zero do conjunto N, temos o conjunto dos números naturais não nulos, indicado por N asterisco.
Então, quando tem esse asterisco, significa que você irá excluir o zero. Excluir é tirar. Portanto, o conjunto N com asterisco corresponde aos números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, infinito. Infinito e além, tá bom? Vamos ver. Essa sequência numérica é utilizada no cotidiano para fazermos contagens. Por exemplo, dos dias do mês, da quantidade de alunos de uma sala de aula, entre outros, né? Tá bom? Tudo certo, então? Então, a letrinha N, maiúscula, representa o conjunto dos números naturais. Tendo asterisco, exclui o zero. O que é excluir o zero? Não escreva o número zero. O algarismo zero, o número zero. Foi lá. A sequência dos números naturais, ela é infinita. O que significa infinita? Não termina nunca. Por esse motivo, usam-se as reticências para representar a sua continuidade. O que é isso? Que ela continua, certo? Então, podemos construir outras sequências. Vamos ver se você se recorda essas que a prof traz aqui, ó. É lógico que você vai lembrar dos números naturais pares. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Fale aí qual é o próximo número. Muito bem, você acertou. Números pares. Sequência de números pares. E outra sequência. Números naturais múltiplos do 50. Ai, professora, múltiplos do 50, o que é isso? Gente, conta de 50 em 50, não é assim? Pode ser, ó. Você vai de 50 em 50. 0, 50, 100, 150, 200, 250. Qual seria o próximo mesmo? 300. Muito bem. Por que reticências? Porque ele é infinito. Porque o nosso sistema de numeração, não sabemos qual é o maior número que a gente possa formar, tá certo? Essa é a ideia. Agora, a prof traz alguns exemplos que vale a pena prestar bastante atenção, porque nos exemplos é como exercício resolvido, é a hora que a prof traz um modelinho de que você presta bastante atenção para saber fazer depois das suas atividades. Então, continua comigo aqui, ó. Exemplo. Os números são utilizados para contar, medir, ordenar ou como código. Escreva a função dos números nas situações a seguir. Letra A diz assim, idade do meu avô. Então você vai pensar, a idade do teu avô. O que você utiliza? Que número você iria utilizar? Pensou no número. Esse número é medir, ordenar, ou um código, ou ele é contar. Este número é uma medida de tempo da idade, o tempo de vida da pessoa, tá certo? Por isso, uma medida. Na letra B, senha bancária, uma senha qualquer. O que uma senha é? Pensa lá. Se você tem senha para entrar no computador, num joguinho online, tudo tem senha hoje em dia, tudo precisa de uma senha. O que a senha representa? A senha representa um código, tá certo? Na letra C, quantidade de pessoas que moram na minha casa. Bem, penso lá, quantas pessoas moram na minha casa? Esse número de quantidade de pessoas, o que ele representa? Ele serve para contar, medir, ordenar ou ele é um código? Ele serve para contar. Posso usar a palavra contagem. E na letra D, a nossa última frase, colocação de pilotos em prova de Fórmula 1. Bem, o piloto chegou em primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Primeiro, segundo e terceiro, qual é a ideia? É ordem. Então, essas são as situações que podem acontecer com os nossos números naturais, tá? E agora vamos ver o que é antecessor e sucessor de um número natural. Você já conhece isso? Já, sim, senhor. Já sabe o que é antecessor e sucessor de um número, certo? Mas acompanha porque a prof traz uma dica nova aqui para o sexto ano. Vamos lá. Sucessor ou
número consecutivo. Então pensa, o que é sucessor? O que vem depois. Então consecutivo é o que vem depois. Compreendem? Vamos ver. O número 0 é a origem da reta numérica e do conjunto dos números naturais. Esses números que se apresentam um após o outro nessa sequência infinita são chamados de sucessores, e eles são os sucessores do número natural ou números consecutivos, tá certo? Então, ou ele pode ser sucessor ou números consecutivos. É a mesma pessoa, se refere-se à mesma coisa, tá? Então, eu tenho o número 10. O que vem a ser o número 10? O número 10 é o sucessor do número 9. E como que eu encontro esse 10? Se eu quero o sucessor do 9, eu fiz o 9 mais 1, certo? Agora, tá ali, ó, 9 mais 1, o 10 é o sucessor deste número 9. Eu coloco para vocês o 1500. O que o 1500 é? O 1500 é o sucessor do número 1499. Vejam lá, eu fiz 1499 mais 1. Por que a professora está fazendo isso se é uma coisa tão simples? Porque você precisa crescer também ou evoluir no nosso aprendizado da matemática. E quando se fala sucessor de um número ou o seu consecutivo, a ideia é o número mais 1. Essa é a ideia que você precisa ter. Então, o sucessor é sempre somar uma unidade ao número, tá? Vamos continuando. O antecessor de um número. Antecessor de um número natural é aquele que vem imediatamente antes dele. Então, o antecessor de 1000 é 999. Da onde eu encontro 999? Eu peguei o número 1000 menos 1. E 1000 menos 1, 999. Agora, próximo. Quem é o antecessor de 574? Olha aqui, ó, palavrinha, antecessor. Antecessor, uma unidade a menos. Quem é o antecessor de 574? É o número 573. Como eu encontrei isso? Na hora. Pego 574 e diminui uma unidade. Por que uma? Porque diminuir uma unidade? Porque está pedindo o antecessor. É aquele que vem antes. Observa o que vem agora? Ó, antecessor. É pegar o número menos uma unidade. Isso é antecessor. Viram? Sucessor, o número mais 1. Antecessor, o número menos 1. Então, no conjunto dos números naturais, o 0 é o único número que não tem antecessor, dentro do conjunto dos números naturais, 6º ano, tá certo? Mas você irá aprender, conforme o seu crescimento aí, que em outro conjunto é possível, tá? Continuando ainda nos nossos exemplos, aqui a prof trouxe assim, ó. Determine a soma do número 2783 com o seu antecessor. Então, vamos lá. O que a prof. Dilcleia vai sempre insistir com vocês? Ler 2 vezes, no mínimo, qualquer enunciado, por mais simples que ele seja. Primeira vez você obedece à língua portuguesa e na segunda vez aos pouquinhos. Então, vamos ver agora aos pouquinhos. Determine a soma. 6 somar? 6, sim, senhor. A gente sabe fazer soma, né? Mas eu quero somar o número 2783 com quem? Com o seu antecessor. O que é o antecessor? Uma unidade a menos, ou simplesmente a palavrinha que vem antes. Então, eu tenho o antecessor do número 2783, é o número 2782. E eu vou fazer agora a soma. 2783, somar com o seu antecessor, 2782, e esta soma dará
5.565. Portanto, a resposta é, a soma é 1.565. Legal? É assim que nós vamos trabalhar, sexto ano, ó, tá? As ideias de exercícios para vocês. Vamos lá para mais um exemplo. Dois números naturais consecutivos somam 137. Quais são esses números? Li a primeira vez, agora vamos pensar de novo, ó. Dois números naturais consecutivos. Olha aqui para o quadro que a prof vai mostrar. Se os números são consecutivos, dois números somam 137. Se eles são consecutivos, gente, o que vem a ser consecutivos? Consecutivos têm a mesma ideia de sucessor. Então, você tem que pensar assim, vou usar exemplos simples. Consecutivos, tá? Palavra consecutivos. Quem é o consecutivo do número 11? O número 12. Isto daqui são os consecutivos. Isso daqui, ó, números consecutivos. Se eu quero consecutivo do número 29, quem é o consecutivo do número 29? É o número 30. Isso vem a ser consecutivos, um após o outro. Bem, voltando ao nosso enunciado, dizia, dois números naturais consecutivos, né? Somam 137. Bem, um número mais outro número tem que dar 137. Quais são esses números? Vejam lá, se eles têm que ser consecutivos, um número atrás do outro, a prof colocou, ó, um atrás do outro, é assim que a prof vai usar a frase bem simples para vocês entenderem. O que eu posso fazer para encontrar? Para solucionar esse enunciado, podemos inicialmente dividir o número 137 por 2. Por que por 2? Porque está dizendo dois números consecutivos, gente, tá? Então, eu vou dividir por 2. A hora que eu faço essa divisão, eu descubro que a divisão não dá exata, mas eu cheguei em 68 e resto 1. Se eu tenho 68 e resta 1, volta ao enunciado, eu quero saber dois números consecutivos. Agora pense um pouco. Bem, se um número é 68, quem é o consecutivo do 68? É isso que você vai pensar. Eu quero números consecutivos. Olha aqui no quadro. Se eu tenho 68, quem é o seu consecutivo? O número 69. Esse é o seu consecutivo, correto? É isso daqui. Agora ali eu trouxe uma explicação mais chiquésima, onde se você resolveu a divisão 137 dividido por 2 e deu 68 e resta 1, para encontrar o número do seu sucessor, né, esse 69, ó, era porque o resto deu 1, tá certo? Era só somar 1. Então, somei 1 ao 68, encontrei o número 69. E somei 68 mais 69 deu 137. Conseguia encontrar o que estava perguntando? Sim. O enunciado perguntava, quais são esses números consecutivos que somam 137? Os números são 68 e 69. Feito? Mais exemplos de outras historinhas agora. Descubra os números que estão faltando. Primeira sequência. 11, 15, 19, pluft, número que está faltando. 27, 31 e pluft, número que está faltando. Qual é a primeira ideia, gente? Olha lá, do 11 para chegar no número 15. Primeiro, é uma sequência crescente ou decrescente? Ela é uma sequência crescente. Sequência crescente, ou você usa adição ou usa multiplicação, ou a potenciação, né? Umas operações assim, que você conhece, adição. Isso, multiplicação. Vejam, do 11 para o 15, é certo dizer que somou 4? Sim. Vamos ver se isso é verdade do 15 para o 19. Posso afirmar de 15 para o 19 também somei 4? Sim. Portanto, para encontrar esse quarto número desta sequência, basta fazer 19 mais 4. Esse 19 mais 4 dá 23. Então, o número que eu vou completar ali é o número 23.
Dando a sequência, vou conferindo. 23 somado com 4 deu 27? Ok. 27 somado com o 4 dá 31? Sim, senhor. Então, o número que eu também preciso completar é somar o 31 com o número 4, que dará o número 35. Muito que bem. Agora, na próxima sequência, 40, 38, 36, 34, 32. Ela é uma sequência decrescente. Sequência decrescente, ou subtrai ou divide. 40 para o 38. O que foi feito? Posso dizer que é simplesmente subtrair 1? Posso. 40 menos... Opa, eu disse subtrair, eu falei um número diferente, ó. Então, eu vou subtrair 2. 40 menos 2, 38. Será que é válido nesse? 38 menos 2 é 36? Sim, deu certo. Eu descobri a regra, o padrão da sequência. E agora é só conferir se ela é válida para tudo. 36 menos 2 é 34? Sim, é também. 34 menos 2 é 32? Sim, é 32. Então, o próximo número que eu tenho que completar é fazer o 32 menos 2, que dará o número 30. E o último número que eu tenho que completar, basta fazer 30 menos 2, que vai dar o número 28. Compreendida essa primeira parte desses números naturais? Espero que você tenha entendido tudinho que a prof ensinou na videoaula de hoje. Aguardo você numa próxima videoaula. Caso você precise retomar, assista novamente essa videoaula que você encontrará a sua explicação, tá? Chegando ao final da nossa videoaula de hoje. Obrigada por você ter me assistido. Espero que tenha gostado. E até a próxima videoaula, onde veremos números naturais e sequências numéricas. Tchau, tchau da Prof. Diocleia.